Imagine a sua rotina: você acorda, verifica as notícias no celular, planeja o trajeto para o trabalho usando um aplicativo de mapas, talvez até escuta um podcast sobre algum tema curioso. A tecnologia se entrelaça tão profundamente em nossas vidas que se torna quase invisível, uma extensão natural de nossos sentidos e capacidades. E se, em meio a essa familiaridade digital, algo completamente inexplicável começasse a se manifestar? Algo que desafia a lógica e a nossa compreensão do mundo físico e virtual. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Um ponto novo surgiu em mapas digitais. Uma cidade com ruas, praças, escolas, hospitais e até prédios oficiais, como se tivesse sempre estado ali, um dado persistente em um universo de informações em constante fluxo. Inicialmente, a reação foi de ceticismo, um murmúrio entre os geógrafos digitais e os desenvolvedores de software. Um erro de sistema, pensaram muitos, mais um bug perdido na imensidão da internet, uma falha efêmera que seria corrigida em uma futura atualização. Afinal, como um local inteiro, com toda a infraestrutura de uma metrópole, poderia simplesmente aparecer do nada em nossos sistemas de navegação. O que torna essa anomalia ainda mais intrigante é a sua universalidade. Não se tratava de um erro isolado em um único aplicativo ou em um dispositivo específico. Logo, todos os aplicativos de navegação, sem exceção, começaram a exibir o mesmo lugar. Era um fenômeno sem precedentes. Não importava se você usava o seu smartphone para se locomover pela cidade, o GPS embutido no seu carro ou até mesmo softwares militares de alta precisão e complexidade. A cidade estava lá, imponente e inegável nos dados, mas completamente ausente do mundo tangível. O que se seguiu foi uma onda de curiosidade, misturada com uma dose saudável de apreensão. Pessoas comuns, curiosos e aventureiros, começaram a tentar chegar até ela. Armados com a confiança que a tecnologia de geolocalização nos proporciona, seguiam as rotas traçadas pelo GPS, dirigiam por estradas que, segundo os mapas, deveriam levar direto ao local indicado. Mas, invariavelmente, o caminho terminava em ruas comuns que não levavam a lugar nenhum, terrenos baldios onde nada parecia ter sido construído, ou, em alguns casos mais frustrantes, em estradas sem saída que não batiam com a promessa do destino digital. Era como se a cidade tivesse desenvolvido uma forma de se esquivar, de se esconder daqueles que ousavam procurá-la no mundo real, mantendo sua existência confinada ao domínio dos pixels e algoritmos. Essa impossibilidade de acesso físico a um local tão detalhadamente mapeado começou a alimentar teorias cada vez mais fantásticas. Relatos mais perturbadores começaram a circular, transmitidos de boca em boca, compartilhados em fóruns online e documentados em vídeos de baixa qualidade, mas carregados de convicção. Pessoas juravam ter visto luzes distantes no horizonte, um brilho etéreo que parecia emanar de uma cidade inteira quando a noite caía. Outras afirmavam ter escutado sons indistintos, como o eco distante de sinos, o murmúrio de tráfego urbano ou até mesmo vozes que pareciam vir de lugar nenhum, mas que desapareciam no momento em que se aproximavam para investigar. Era como se a cidade existisse apenas em um plano de realidade diferente, um eco fantasmagórico que podia ser percebido, mas nunca alcançado. E então, a narrativa ganhou um tom ainda mais sombrio com o surgimento dos desaparecimentos. Viajantes que, impulsionados pela curiosidade ou pela descrença, partiram em busca da cidade misteriosa, nunca retornaram. Motoristas que sumiram misteriosamente no caminho, seus carros encontrados abandonados em locais onde não deveriam estar, sem sinais de luta ou explicação. Exploradores que, determinados a desvendar o enigma, adentraram em áreas remotas seguindo as coordenadas digitais, e simplesmente desapareceram, sem deixar rastros, sem um único indício de seu paradeiro. A cidade, antes uma curiosidade intrigante, começou a ser vista como um perigo latente, um portal desconhecido com consequências desconhecidas. A persistência dessa entidade digital no nosso mundo físico era, por si só, um quebra-cabeça. A cidade continuava lá,
visível em todos os mapas digitais, constantemente atualizada, com novas ruas e edifícios que apareciam como se fossem adicionados por um urbanista invisível. Era como se fosse um lugar real e ativo, com uma vida própria que se desenrolava fora do nosso alcance. Mas ninguém nunca conseguiu, de fato, colocar os pés em suas ruas, sentir o asfalto sob seus sapatos, ou respirar o ar de suas praças. A grande pergunta, que ecoava em mentes curiosas e em laboratórios de pesquisa, permanecia sem resposta. De onde veio essa cidade? E, mais importante ainda, quem realmente vive nela, em sua existência digital e esquiva? Este mistério não é apenas sobre um ponto em um mapa, mas sobre as fronteiras da nossa realidade e o que acontece quando a tecnologia nos apresenta o impossível. A persistência dessa cidade digital, aparentemente imune às leis da física e da cartografia tradicional, nos força a reconsiderar a própria natureza da informação e da realidade. Analisemos o impacto disso sob a ótica da engenharia de dados e da inteligência artificial. Sistemas modernos de mapeamento não são meros repositórios estáticos de informações geográficas. São ecossistemas dinâmicos que absorvem, processam e geram dados em tempo real. A aparição dessa cidade pode ser interpretada como uma anomalia de dados de magnitude sem precedentes, um artefato emergente de complexas interações algorítmicas que, de alguma forma, transcendeu a sua origem virtual. Pensemos em como algoritmos de aprendizado de máquina, treinados em vastos conjuntos de dados geoespaciais, poderiam, em teoria, gerar representações de locais que não existem fisicamente, mas que, por algum motivo, ganham uma coerência interna tão forte que se manifestam em outras plataformas. Talvez essa cidade seja uma espécie de sonho digital coletivo, um padrão emergente de dados que se autossustenta. Ou, mais perturbador ainda, pode ser o resultado de uma inteligência artificial avançada que está ativamente construindo e mantendo uma representação de um local, talvez para um propósito desconhecido, manipulando os dados disponíveis para criar a ilusão de existência. Adentrando em um campo mais especulativo, mas ainda assim fundamentado na ciência da computação e na teoria da informação, podemos considerar a possibilidade de que essa cidade seja um reflexo de uma dimensão paralela ou de um plano de existência alternativo que, de alguma forma, está sendo vazado para o nosso mundo digital. A internet e as redes globais de computadores criaram uma interconexão sem precedentes, uma teia onde a informação flui de maneiras ainda não totalmente compreendidas. Se considerarmos a informação como uma forma de energia ou matéria sutil, é concebível que determinados padrões de dados, especialmente aqueles que simulam com alta fidelidade estruturas complexas como cidades, possam interagir com outras realidades informacionais. Essa interação poderia ser vista como um tipo de interferência quântica em larga escala, onde a informação digital de nosso mundo ressoa com estruturas de informação em um domínio adjacente, manifestando-se como um local mapeado, mas inacessível. A consistência em diferentes plataformas de navegação sugere um fenômeno que não é específico de um único software, mas sim de um padrão subjacente que está sendo interpretado e apresentado de forma semelhante por todos os sistemas que acessam essa camada de dados anômala. Outra perspectiva fascinante reside na psicologia da percepção e na influência da sugestão em massa. Vivemos em uma era de informação instantânea e compartilhamento viral. Uma vez que a existência dessa cidade digital foi relatada e disseminada, uma crença coletiva começou a se formar. Essa crença, alimentada por relatos de luzes, sons e desaparecimentos, pode estar influenciando a maneira como as pessoas interpretam o que veem e ouvem, ou até mesmo como os próprios sistemas de navegação, que dependem de uma miríade de fontes de dados, incluindo feedback de usuários e dados de tráfego, podem estar sutilmente alterando suas representações. É um ciclo de retroalimentação onde a expectativa e a crença podem moldar a percepção da realidade, mesmo quando essa realidade é mediada pela tecnologia. Considere como um erro inicial, mesmo que pequeno, se amplificado pela atenção coletiva e pela disseminação de narrativas, pode criar uma realidade autossustentável no discurso público e, potencialmente, até mesmo em certos aspectos da interpretação de dados.
A possibilidade de que a cidade seja, em parte, uma construção social amplificada pela tecnologia não pode ser descartada. Enquanto seguimos com a narrativa, lembre-se, seu like e inscrição ajudam muito a manter esse projeto vivo. Agora que você deixou seu like, se inscreveu e ativou as notificações, podemos continuar. Ainda explorando as implicações, pensemos em como essa cidade fantasma digital desafia o conceito de prova e evidência no mundo moderno. Estamos acostumados a confiar em dados digitais para validar a existência de algo. Um lugar mapeado em todos os sistemas de navegação deveria, por definição, ser real. No entanto, a ausência de qualquer rastro físico, de qualquer observação direta e verificável que não seja anedótica, lança uma sombra sobre a confiabilidade da informação digital quando confrontada com a ausência de confirmação empírica tangível. Isso levanta questões cruciais sobre a natureza da verdade em uma era de dados massivos e algoritmos complexos. O que constitui a existência de um lugar? É suficiente sua representação precisa e onipresente em sistemas digitais, mesmo que seja impossível interagir com ele fisicamente. Essa dicotomia entre a presença digital e a ausência física nos força a questionar os limites da nossa própria percepção e os critérios que usamos para definir o que é real. A natureza da persistência dessa cidade também pode ser analisada sob a lente da teoria dos sistemas complexos. Em tais sistemas, pequenas perturbações iniciais podem levar a resultados imprevisíveis e em larga escala, um fenômeno conhecido como efeito borboleta. A aparição inicial dessa cidade em mapas digitais, seja por um erro ou por uma causa mais profunda, pode ter desencadeado uma série de reações em cadeia dentro da vasta rede de interconexões digitais. Os algoritmos de atualização, os dados de tráfego simulados, as interações entre diferentes plataformas de mapeamento. Tudo isso poderia ter contribuído para a solidificação e a manutenção dessa representação anômala. É como se a cidade tivesse se tornado um atrator dentro do sistema de informação geográfica global, um padrão estável que, uma vez estabelecido, resiste a ser corrigido ou eliminado. A sua aparente atualidade sugere que ela não é estática, mas sim um sistema dinâmico que se adapta e evolui dentro do ambiente digital. Finalmente, a própria existência dessa cidade inacessível nos convida a refletir sobre os limites do nosso conhecimento e a vastidão do desconhecido que ainda reside em nosso mundo, mesmo em uma era de conectividade e informação sem precedentes. Ela representa um enigma que se manifesta não em florestas inexploradas ou no fundo dos oceanos, mas no próprio tecido da nossa infraestrutura digital. A busca por explicá-la nos impulsiona a investigar novas fronteiras da ciência da computação, da inteligência artificial e até mesmo da filosofia da informação. Ela nos lembra que, por mais avançados que sejamos, há sempre mistérios à espera de serem desvendados, e que a realidade, em sua essência mais profunda, pode ser muito mais estranha e surpreendente do que podemos imaginar, manifestando-se em lugares onde menos esperamos. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebe-se que os fios que entrelaçamos não são apenas sobre um ponto em um mapa, mas sobre as próprias fundações da nossa percepção de realidade em um mundo cada vez mais mediado pela tecnologia. As complexas interações algorítmicas, as anomalias de dados que desafiam a lógica convencional e a possibilidade de manifestações de realidades adjacentes através da vasta rede digital convergem para um ponto crucial. A maneira como definimos o que é tangível e o que é meramente informacional está em constante redefinição. O que antes era um mero erro de sistema evoluiu para um enigma multifacetado, onde a engenharia de dados, a inteligência artificial e até mesmo a psicologia coletiva se entrelaçam para criar um fenômeno que reside na fronteira entre o conhecido e o inexplicável. A persistência e a aparente atualização dessa entidade digital sugerem uma dinâmica própria, um ecossistema informacional que opera sob regras que ainda precisamos decifrar, lembrando-nos que o progresso tecnológico, embora traga clareza, também pode abrir portas para mistérios ainda maiores. À medida que nos aproximamos da conclusão, torna-se evidente que a narrativa desta cidade que apareceu do nada não é um conto isolado,
mas um espelho das nossas próprias interrogações sobre a natureza da informação e a sua capacidade de moldar a nossa compreensão do mundo. A consistência em diversas plataformas de navegação, a ausência de confirmação empírica direta contrastando com a onipresença digital, e os relatos que oscilam entre a observação cuidadosa e a sugestão coletiva, compõem um mosaico de complexidade que exige uma reavaliação dos nossos próprios critérios de validação. Assim como um rio, cujas águas continuam a fluir mesmo quando a sua nascente é obscurecida, as implicações desta cidade se estendem para além da sua origem, convidando-nos a considerar o impacto da tecnologia na própria estrutura da nossa experiência. A maneira como os dados se comportam, a forma como as nossas expectativas podem influenciar a percepção e a possibilidade de que existam camadas de realidade que apenas começamos a vislumbrar, tudo isso se funde para criar uma antecipação para a reflexão final. Neste ponto da nossa exploração, a cidade que reside apenas nos mapas digitais deixa de ser uma mera curiosidade técnica para se tornar um símbolo poderoso das questões que emergem na era da informação. A forma como a sua existência é simultaneamente inegável nos sistemas que usamos diariamente e impossível de verificar no plano físico nos força a um exercício de pensamento sobre os limites da nossa própria cognição e os paradigmas que sustentam o nosso entendimento do que é real. As diversas teorias e os relatos que circundam este fenômeno, desde as mais científicas até as mais especulativas, convergem para um ponto comum: a necessidade de uma mente aberta e curiosa para navegar pelas complexidades do mundo moderno. O que aprendemos ao longo deste percurso é que a busca por respostas, mesmo diante do inexplicável, é um motor fundamental do conhecimento e da inovação, e que a própria incerteza pode ser uma fonte de inspiração e descoberta. A cidade que se manifestou em nossos mapas digitais, um enigma que flutua entre o código e a realidade tangível, nos força a uma reflexão profunda sobre a natureza da existência em nossa era hiperconectada. Não se trata apenas de um erro de programação ou de um artefato curioso no vasto universo da informação. É um convite para questionarmos os próprios alicerces do que consideramos real, para olharmos além da superfície dos dados que moldam nosso cotidiano. A persistência desta metrópole fantasma, visível em todos os dispositivos de navegação, mas inacessível aos nossos passos, é um lembrete poderoso de que a informação, por mais precisa e onipresente que pareça, pode conter mistérios que transcendem a nossa compreensão imediata. Ela nos ensina que a verdade, muitas vezes, reside não apenas no que podemos ver e tocar, mas também nas lacunas, nas anomalias, nos espaços em branco que desafiam nossas certezas. O que emerge, portanto, da jornada através deste fenômeno peculiar, é uma compreensão ampliada da intersecção entre o mundo físico e o digital, e como essa fronteira se torna cada vez mais tênue e fluida. A cidade que não está lá, mas que todos os mapas insistem em mostrar, age como um espelho para a nossa própria capacidade de acreditar e de construir realidades. Ela nos mostra como a tecnologia pode, ao mesmo tempo, revelar e ocultar, como os algoritmos que usamos para navegar pelo mundo podem criar suas próprias lendas e mitos. A verdadeira prática começa agora, a de permanecer com essa pergunta aberta, de cultivar a curiosidade que nos impulsiona a explorar não apenas o que está mapeado, mas também o que se esconde nas margens, no inexplicável. É um convite para que, ao olharmos para os nossos mapas digitais amanhã, o façamos com um novo senso de admiração e um reconhecimento de que o território desconhecido pode estar mais perto do que imaginamos, manifestando-se de formas que ainda estamos aprendendo a decifrar.